Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a essa casa. Bom, essa noite nós vamos então estudar o capítulo 21, a sequência do livro Nosso Lar, e fala continuando a palestra, que na realidade essa palestra iniciou no capítulo 20, entre André Luiz e a Dona Laura, mãe de Lísias. Então, só recordando um pouco o que foi falado no capítulo 20 pelo nosso irmão João a semana passada, né? O capítulo chamava-se Noção de Lar. Então, foi discutido entre André e a Dona Laura as finalidades da colônia, que residem no trabalho e aprendizado, sobre a vaidade pessoal, o ciúme e o egoísmo dos cônjuges na terra, sobre a importância do lar, que deve ser visto e sentido como um templo sagrado, a união do casal espiritualmente antes de corporalmente, corpos unidos e mentes separadas. O maior número de casais encarnados é constituído por forçados sob algemas. A importância de cada um na vida conjugal. Cada ponto acima explanado em detalhes pelo nosso irmão João. Então nós vamos agora entrar no capítulo 21. André começa dizendo para a Dona Laura, né? A palestra sugere muitas interrogações com relação àqueles itens todos que a gente acabou de falar. E a Dona Laura diz que não está em condições de ensinar, mas, todavia, é sempre fácil informar. Aqui, Dona Laura já está sendo uma pessoa humilde, né? Porque ela tinha muito para passar para o André e ela estava usando da humildade. E André, ainda nesse ponto do livro, ele não sabe qual é exatamente a missão que ele tem aqui durante o tempo que ele vai ficar desencarnado. Ao longo do tempo ele vai descobrir, então, duas situações. Ele, sem saber, estava sendo caridoso conosco, porque ele perguntava, ele questionava muito, e nós vamos perceber isso em todas as obras. Ele questiona, ele pergunta para esclarecer aquilo que ele precisava saber para depois transmitir para nós, e a Dona Laura também, de uma certa forma, sendo caridosa, tendo a paciência e a calma de explicar tudo para ele naquele momento. Então, no livro Consolador, o que é caridade segundo a doutrina espírita? Pode-se dividi-la em caridade material e moral. A caridade material compreende aquilo que tem manifestação no fundo físico, devendo ser exercida com desprendimento e amor, sem humilhar quem recebe. A caridade moral, como a entendia Jesus, é elucidada na questão 886 do Livro dos Espíritos, como sendo benevolência, boa vontade, para com todos, indulgência e tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. André então pergunta como é visto a situação da propriedade. Esta casa lhe pertence? Porque ele estava justamente há algum tempo já, alguns dias, na casa da Dona Laura, levado por Lísias. E a Dona Laura responde que, como na terra, a propriedade é relativa. As aquisições são feitas através de horas de trabalho, bônus hora, que é a moeda ali de retorno para os espíritos que trabalham no nosso lar, né? E todos os espíritos, sem tirar nem pôr, todos, a partir do momento que passamos para o plano espiritual, nós temos trabalho, temos estudos e precisamos aproveitar isso também. Pena daqueles que, infelizmente, demoram para perceber isso. Que também são irmãos nossos e merecem que a gente dedique tempo para ajudá-los, como é feito aqui na mesa mediúnica. Todas as utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos à custa de muito esforço e dedicação. No livro Fonte Viva, capítulo 31, a mensagem é lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo 2 Timóteo 2,6. O agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. Assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferido na obra de bem o melhor de si. E Dona Laura continua, as propriedades são patrimônios comuns, sob controle da governadoria. Cada família pode conquistar um lar, nunca mais do que um, com a quantia de 30.000 bônus horas. A casa da Dona Laura foi conquistada pelo trabalho do seu marido. Estiveram separados pelos laços físicos por 18 anos, mas unidos pelos elos espirituais. E sobre o marido Ricardo, ele recolhido em nosso lar depois de um período de perturbações, compreendeu a necessidade do esforço ativo.
É normal que todos nós tenhamos uma perturbação nesse momento da passagem da vida carnal para a vida espiritual. Livro dos Espíritos, Perturbação Espírita. Pergunta 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende da elevação de cada um. É justamente isso que nós procuramos nas casas religiosas, principalmente no centro espírita. Como nos prepararmos para fazer essa passagem de uma forma que estejamos pouco tempo na perturbação. É normal que isso aconteça, né? Porque é uma passagem para uma nova vida que é, na realidade, a nossa verdadeira morada. Quando ela chegou na colônia, passaram a viver na habitação que o marido havia organizado. A partir de então, ele passou a ensinar novos conhecimentos para Dona Laura. As lutas dela na viuvez foram intensas. Muito jovem, com os filhos, teve que enfrentar serviços rudes. Proporcionou aos filhos valores educativos que podia dispor. Compreendeu que a concentração do trabalho a livraria das indecisões e angústias do umbral, por colocá-la a salvo de perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação na atividade honesta trouxeram recursos para a elevação e defesa da alma. Temos aquele ditado, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque nós podemos, a cabeça vazia pode ser a oficina do diabo. No nosso caso, da doutrina, a cabeça vazia é a oficina do obsessor. Muitas das nossas doenças são unicamente o produto dos nossos pensamentos desequilibrados. Chico Xavier. No Evangelho segundo o Espiritismo, a prece 21, que é para pedir força de resistir a uma tentação. Todos nós, no momento de nossas vidas, podemos sentir uma situação como essa, e essa prece cabe muito bem para nos ajudar e nos proteger. Que é: Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento, e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação da minha falta, nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. É o nosso livre-arbítrio, né? A doutrina espírita não nos recrimina de nada. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, plantarmos tudo aquilo que nós quisermos, só que a colheita será obrigatória. E a Dona Laura continua: por anos viveram com muita felicidade e trabalho no aprendizado espiritual e evolução moral. Com o tempo, Lísias, Holanda e Judite, os filhos do casal, reuniram-se a eles, aumentando a felicidade. Mas a volta para a terra os esperava, Dona Laura e o marido, né? O passado chamando a contas para a harmonização com a lei eterna, lei divina, lei de Deus. Não podiam pagar na terra com bônus hora, e sim com o suor do trabalho. André menciona que ainda não conhecia o que se relacionava com a sua própria, né, com o seu passado espiritual, com o próprio passado espiritual dele. E não estava isento dos laços físicos, não havia atravessado o rio da morte. Pergunta se Dona Laura recordou o passado logo após a chegada, ou esperou o tempo necessário. E Dona Laura, antes de tudo, é indispensável abandonar as impressões físicas. Eu peguei esse termo neste momento da nossa explanação, que é morte e desencarnação, para explicar para nós um pouco dessa passagem. Fenômenos nem sempre simultâneos. Normalmente damos às palavras morrer e desencarnar o mesmo significado, fenômenos através do qual o espírito retorna ao mundo espiritual. No entanto, podemos dizer que a morte é fenômeno biológico que acontece com a paralisação permanente dos órgãos vitais, morte física. E desencarnação é a libertação total do espírito dos laços magnéticos que o prendem ao corpo físico. Com base nesta diferença conceitual, também podemos afirmar que a morte e desencarnação nem sempre acontecem simultaneamente, pois existe entre ambas um intervalo de tempo que varia de alguns minutos a vários dias. Vai depender muito da nossa preparação, de como nós estamos entendendo que a nossa verdadeira morada é
a vida espiritual, né? É lá no plano espiritual. Ajuda muito isso que nós estamos vivendo dentro dessa casa espírita para a gente ter esse entendimento o mais rápido possível. Principalmente na hora da passagem. É fácil morrer, difícil é desencarnar. E a doutrina espírita esclarece o ser humano sobre quem ele é, de onde vem e para onde vai, e qual o sentido de sua existência aqui na Terra. Com certeza, o objetivo é a nossa evolução. O caminho, a meta tem que ser a nossa evolução. Dona Laura, então, é preciso equilíbrio para poder recordar edificando. Todos temos erros nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido considera-se o mais infeliz do universo. Quem recorda o crime de que foi vítima, do mesmo modo, se considera infeliz. E aí, o que acontece? Nas duas situações, nós poderemos observar o problema da obsessão. Pode acontecer. Mais uma vez, recorrendo às preces do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio de Obsessão, nos traz a seguinte informação. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Pode sim nos trazer doenças físicas por conta dessa situação aqui. E existem, na realidade, obsessão de desencarnado para encarnado e também de encarnado para desencarnado. A gente observa isso muitas vezes ali na mesa mediúnica. E também, muitas vezes, de encarnado para encarnado. E a Dona Laura, continuando, somente a alma segura de si consegue recordar o passado logo após a passagem para a vida espiritual. As demais são controladas no domínio das lembranças do passado. O plano espiritual faz esse controle, nos ajuda nesse sentido. André pergunta se Dona Laura recordou do passado de forma natural. Dona Laura responde que se aclarou a visão interior. As vagas lembranças causaram perturbações. Ricardo, que era o marido, partilhava o mesmo estado de alma. No Livro dos Espíritos, nós vemos aqui a lição Esquecimento do Passado. Na pergunta 395, podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. E Dona Laura continua, resolveram consultar o assistente Lombardo, que após minucioso exame, os encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Tiveram acesso à seção do arquivo, onde todos temos anotações particulares. É o nosso corpo mental. Na realidade, ele existe, nós trazemos conosco, mas nós normalmente não temos esse acesso a fundo, porque realmente nos causariam sérios problemas. Imagine para aceitar a doutrina espírita, nós temos que ter aproximadamente 10 mil anos, como dizia Chico Xavier. Então, com 10 mil anos, nós nascemos primitivos, né, simples e ignorantes, até chegar onde nós chegamos hoje. Então, imagine o que nós podemos ter feito lá atrás. Tiveram autorização para lerem as próprias memórias durante 2 anos, correspondente a 3 séculos. Então, durante 2 anos, eles estudaram o que eles fizeram em 3 séculos. Seriam incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Depois de longo período de meditação, foram submetidos a determinadas operações psíquicas com o objetivo de equilibrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto aplicaram passes no cérebro, despertando energias adormecidas. Passes no cérebro espiritual, não no cérebro físico, viu? Eles já estavam desencarnados. Ficaram então senhores de 300 anos de memória integral. Compreenderam o quanto ainda eram os débitos para com as organizações do planeta. Qual é o objetivo da encarnação? Tendo sido criados simples e ignorantes, os espíritos se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. A justiça divina jamais poderia impor a uns sacrifícios e fazer felizes a alguns sem fadiga e sem trabalho, portanto, sem mérito. A reencarnação dos espíritos tem por finalidade a evolução e o resgate dos erros. André pergunta sobre o Ricardo. Ele queria conhecer o marido da Dona Laura, né? E a Dona Laura
explica para ele que ele já estava reencarnado há 3 anos. E em vista dos resgates necessários, combinaram novo encontro na Terra. Por isso que muitas vezes as famílias se repetem na Terra, por resgates principalmente. Evolução com certeza, mas também principalmente por resgates que a gente tem que fazer. Ela seguirá em breves dias, aguardando apenas a chegada da filha Teresa. A filha é mãe da neta da dona Laura, que está na casa dela e também com perturbações. A passagem pelo umbral será de algumas horas em vista dos seus sacrifícios. Ela cuidou da filha e ela também acabou contraindo a tuberculose. E ela se dedicou até que a filha desencarnasse, mas ela também contraiu. Pelo que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Dona Laura, então, poderá partir, transmitir as obrigações no auxílio e partir. Isso significa que a filha dela, com certeza, vai trabalhar no Ministério do Auxílio. O Senhor não nos esquecerá. Essa é a última palavra que a dona Laura fala nesse capítulo 21. Então aqui a gente está terminando o capítulo e a semana que vem a nossa irmã Lilian vai falar sobre o capítulo 22 e vai falar sobre o bônus hora. Obrigado a todos e vamos agora para a segunda parte. Boa noite a todos, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Olha que livro fantástico, Nosso Lar, trazendo para nós a vida no plano espiritual. André Luiz, todos os livros dele vêm mostrando para nós como é do outro lado. E nós vimos hoje, muitas vezes a pessoa, ele quer saber o que ele foi na outra encarnação, mas precisa de uma preparação muito grande. Porque a gente às vezes não está preparado para receber certas informações. Por isso que nós temos problemas espirituais, obsessão, uma série de coisas. Porque o passado ele está sempre presente conosco. Onde nós formos, o nosso passado nos acompanha. E todos aqueles que conviveram conosco no passado, tanto aqueles que têm simpatia, quanto aqueles que não gostam de nós, estão sempre presentes. Mas a gente tem mais ajuda do que a interferência espiritual. Senão a gente não suportaria. Olha só para vocês verem, o bônus horas aqui. O que vai contar do outro lado? É aquilo que nós fizermos aqui de bem, de bom. O simples fato de não fazer o bem já é um mal. Isso está no Livro dos Espíritos. E do outro lado, o que vai contar é quando a gente chegar lá, a gente se dispor a fazer alguma coisa. Eu citei o livro aqui, Getúlio Vargas, em Dois Mundos. O Getúlio Vargas era presidente do Brasil. Do outro lado, ele estava limpando o banheiro, limpando o vaso sanitário. Está nesse livro. Getúlio Vargas, em Dois Mundos. Então, para a gente ver que posição social, cultura, muitas coisas que a gente valoriza, diploma. A gente muitas vezes tem algum curso superior e a gente valoriza tanto aquilo e a gente deixa de valorizar o nosso espírito, a nossa essência. Então, é Jesus na nossa vida, tudo aquilo que Jesus trouxe. O Edson foi muito feliz hoje, porque ele pegou outros livros da doutrina espírita, trazendo exemplos para nós aqui. Então, a doutrina espírita ela é vasta. O Livro dos Espíritos, se a gente viver 100 anos, e se durante 100 anos nós lermos, não só lermos, estudarmos o Livro dos Espíritos, nós ainda não vamos entender tudo que está ali. A gente lê esse livro, e a gente volta a ler esse livro, a gente acha coisas ali que a gente passou despercebido, passou batido. Nós não conseguimos perceber na primeira vez que a gente leu, da segunda, nem na terceira, nem na quarta. Ele é progressivo. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo a mensagem da doutrina espírita. E quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos ter lembranças do passado, que está no nosso subconsciente, naquele corpo mental que ele falou aqui. As obsessões, os espíritos que querem que a gente passe para o outro lado, eles começam a pôr na nossa cabeça que se a gente morrer vai ficar melhor. Nós vamos fugir da situação. E toda situação ela tem um recurso.
ela tem jeito. Não existe nada que não tenha solução, ou de um jeito ou de outro. Então, olha só, a mediunidade, e todos nós temos essa sensibilidade. Então, Deus é tão bom para nós que a gente não se lembra de muita coisa, principalmente entre o homem e a mulher. Porque se um lembrar o que o outro foi na outra encarnação, que viveram junto às vezes, vocês viram a dona Laura aí. E olha como que a mulher é boazinha, ela quis repetir com ele a encarnação. Nós vimos isso também com a mãe do Chico Xavier. E nós vamos ver isso também com a Lívia, esposa do Públio Lentulus, senador romano, que é o guia do Chico Xavier. Durante várias encarnações, ela acompanhou ele, porque ela já era um espírito bem superior. Para ajudar ele, ela se submetia a um corpo físico, que é um corpo muito pesado e muito atrasado. Mas ela vinha para ajudar ele. Olha só que coisa aí. Então, olha que muitas vezes a mulher, ela renuncia a uma série de coisas, porque a mulher ela tem muito mais sensibilidade do que os homens. Então nós vimos aqui que eles vão reencarnar, e olha só, apesar de toda a preparação, eles só conseguiram 300 anos de vida. Para trás, se eles voltassem, eles se perturbariam. Então é para nós aí, a doutrina espírita. Para a gente ir embora. Sanatório Espírita de Barretos. Eu conheci o médico psiquiatra, que era diretor do Sanatório Espírita de Barretos. Ele contou uma história interessantíssima. Lá tinha um homem, até 6 horas da tarde, ele era completamente alienado. Por isso estava no sanatório, porque são todos médiums. Nós participamos aqui do Hospital Psiquiátrico aqui de Americana. Não tem ninguém ali que não seja médium. Todos eles têm interferência espiritual, como todos nós temos também. Depois das 6 horas, ele tomava banho, trocava de roupa, sentava embaixo de um pé de jatobá e começava a conversar sozinho. Aí o doutor era clarividente. O doutor pegou e acompanhou ele. Primeiro foi ver o histórico dele, o currículo dele. Ele tinha sido abandonado no orfanato e depois trabalhava de gari. Nenhuma profissão desmerece aquilo que a gente precisa valorizar, porque toda profissão é digna. Mas ele trabalhava de gari e aí ele começou a se perturbar e foi parar no sanatório. Aí o doutor observou que ele tinha sido um faraó no Egito. Olha, quando ele dava 6 horas da tarde, ele assumia a personalidade do faraó. Aí ele ia embaixo do pé de jatobá, que tinha uma raiz bem exposta. Ele sentava ali e na mente dele, ele estava sentado no trono. Aqueles espíritos que tinham sido súditos deles, que não tinham reencarnado e que estava obsedando ele, vinham ali reverenciá-lo. Tinha até aqueles abanadores. Aí o médico chegou nele e falou assim: você, é assim que você quer, né? Ele falou: é. Eu sou um faraó. Eu não aceito, eu sou um faraó. Aí esse médico falou para mim: Norim, você deixaria de ser um faraó para ser um gari? Olha só, subconsciente, envolvimento espiritual. Por isso que nós estamos aqui em nome de Jesus e vamos trabalhar no ponto positivo nosso, para que a gente possa ir superando as deficiências que nós temos, principalmente em termos espirituais. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente, por tudo. Que Deus nos abençoe.